Fala galera, Fear the Walking Dead chegou ao final, mas nesse vídeo aqui, ó, vamos falar sobre 10 erros ou 10 maiores erros do final da série, do encerramento da série de sua última temporada e tudo mais. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada, dá o like que ajuda, e ajuda demais aqui o canal da Take. Simplesmente o que aconteceu, galera? Tem uma matéria descobrindo que eu achei muito curiosa deles pegarem e elencarem 10 elementos desse final aqui como grandes problemas e tudo mais. E o primeiro simplesmente fala sobre a Madison relembrar situações, né, como essa grande carga dramática de tudo que fizeram com o personagem da Madison nessa última temporada, especialmente na parte 8B aqui, de situações que ela não viveu e trazer isso com esse grande peso. E, obviamente, que o principal foco de tudo tá em dois momentos, tá? Primeiro, a situação toda do oitavo episódio em relação a Charlie, em relação a todo o fanservice que teve do reencontro e do peso em relação ao Nick, de algo que a Madison não viveu. Ela não viveu, ela não sabe nem por que aconteceu tal elemento lá da Charlie acabar matando o Nick, muito menos depois do que a Charlie passou e dela conseguir ter uma segunda chance perante a todos lá. Esse é o primeiro elemento. E o segundo que eles elencam, assim, é nos momentos finais ali, já do último episódio, quando tem toda a relação da Madison com a Trace, e tem os grandes flashbacks, né, que vão acontecendo ali na cabeça da Madison, de lembranças tanto da Alicia quanto do Nick, e muitas imagens usadas lá são de momentos onde a Madison não estava mais presente na série, então como é que ela poderia lembrar de algo ali? Obviamente que, cara, existe o grande momento paninho de Fear the Walking Dead que envolve muito essa décima questão aqui, porque, cara, usaram imagens, né, que nós, espectadores, conhecemos como lembranças dos personagens ali. O fato da Madison não se lembrar é um problema? É óbvio que é um problema, um gigantesco problema. Mas eu considero muito maior tudo o que aconteceu em relação àquele oitavo episódio para que tivesse o fanservice em relação a Charlie, o reencontro dela com a Madison. Aquilo lá, cara, é um grande problema, um grande problema. O fato depois da Charlie ter tido, né, seu sacrifício, sua morte, cara, é um elemento muito bem realizado, só que a origem é um grande problema para tudo isso que aconteceu. Mas vamos seguir. O próximo elemento que colocam é o colar da Alicia, né, colocado ali na Tracy. E, cara, esse colar aqui levou, né, a muitas teorias por causa da Tracy, porque que ela tava com colar, justamente para que a gente ficasse até o último momento, e literalmente até os últimos 10 minutos do último episódio de Fear the Walking Dead, achando que, ou teorizando que Tracy poderia ser a filha da Alicia. Até os últimos 10 minutos, ficou isso até o momento que a Alicia realmente reaparece, né, em Fear the Walking Dead, chega lá na tenda, tudo mais. E daí tem aquele momento, né? Ah, sua filha, né? Que a Madison fala pra Alicia, Alicia, não, peraí, como assim minha filha? Nunca tive uma filha. E fica todo esse embate novamente, né, novamente em relação, inclusive, à mãe, a Serena, mãe da Tracy e tudo mais. Então esse colar, cara, ele serviu muito, desde o momento onde saiu, né, o trailer completo, que aparecia já a Tracy, aparecia já a colagem, inclusive tinha na fala própria do trailer já mencionado pelo Victor por que a Tracy estava com aquele colar, a gente nem sabia essa história ainda da Tracy, que se ela realmente era filha do Troy, não era, se ela podia ser filha da Alicia, passar de tudo aquilo que a gente questionou e que a gente teorizou nesse tempo todo, mas serviu para isso. Serviu para que a gente ficasse até os últimos 10 minutos do último episódio de Fear the Walking Dead se questionando e teorizando sobre o que representava, principalmente não o colar, por que a Tracy estava com o colar. Justamente isso. E vamos chegar assim, né, na próxima que eles elencam, que é a Madison sobreviver à enorme explosão em Padre, tá? Que já remete também à sétima, tá? Porque eles colocam assim, Tracy tira Madison dos escombros de alguma forma. Essas duas que estão muito elencadas, estão muito juntas, assim. A Madison ter esse momento de sacrifício lá, ela ser, lembrem da sinopse do último episódio, que um herói inesperado iria chegar lá, em Padre, e iria conseguir salvar, né, acabar com todo o problema que tinha, salvar a situação, salvar a todos lá. Realmente é um herói completamente inesperado, porque da maneira como desenvolveram a Madison nessa última temporada, principalmente na parte 8B, cara, não é a Madison Clark, eu já falei, já esperneei, já xinguei, tudo que eu podia fazer, já fiz do que transformaram a Madison Clark, né? Ok. Ela é realmente esse herói inesperado, né? Depois de tudo isso, ela vai lá e consegue salvar a todos, e fazendo uma coisa muito parecida com o que ela fez na questão do estádio lá na quarta temporada, no momento que ela sai de Fear the Walking Dead. Cara, esse elemento dela chegar lá e salvar todos traz um pouco de quem é Madison Clark. Até essa referência em relação ao estádio traz um pouco
de quem é de verdade a Madison Clark. Ela ter sobrevivido nos escombros e daí darem justificativa em relação até ao oxigênio. Ok, cara, sabe, é um grande momento pano que a gente tem aqui, mas justamente a Tracy, de alguma forma, conseguiu, e eles explicam isso numa linha, né? Ah, eu passei dias lá para conseguir te tirar e te trazer até aqui, né, a barraca, aquela tenda lá onde elas estão na beira da praia e tudo mais, e como, por quê, tudo mais, mas meu pai, o Troy, fez lá um treinamento para mim em relação à sobrevivência e tudo mais, por isso que eu sei essas coisas. Cara, não adianta, entendeu? Se a gente para realmente para pensar numa justificativa real para que a Madison sobreviva a tudo lá que aconteceu, e ninguém foi lá, ninguém foi lá, ninguém foi lá tentar resgatar a Madison, ninguém, né? Ninguém. A Tracy vai, e a Tracy consegue, dentro de escombros, 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 achar a Madison, tirar a Madison de lá, e ainda por cima levar ela até uma tenda, e salvar a Madison. Essa sequência inteira é um grandíssimo problema nesse episódio final aqui, que não adianta, galera, não adianta. Não tem como trazer isso para uma linha narrativa que realmente vá fazer um grande sentido para acontecer. Simplesmente é a maneira como eles acharam para resolver essa situação toda e ter de novo a reaproximação da Tracy com a Madison e tudo mais, para a chegada ali da Alicia. E é isso, cara, é um pano assim, ó, é gigantesco acontecendo nesse momento aqui. A próxima que eles colocam, tá? É a do Skid Mark, né? Realmente tem 9 vidas, que é o retorno, né, do nosso querido Skid Mark ali pro Daniel. É também, cara, um outro grande momento de fanservice, entendeu? Que acontece ali, ele sobreviveu, tudo mais, entendeu? Estava lá reunido com a Alicia, de alguma forma a Alicia pegou ainda o Skid Mark, ainda levou para esse último momento e entrega ele. Cara, é um grande momento de fanservice para esse reencontro ali, de uma importância de colocar ele novamente pro Daniel. E é isso, cara. É isso, sabe? Esses 10 problemas que o Screen separou realmente fazem muito sentido, cara, porque são problemas gigantescos que a gente tem dentro da forma como eles trabalham esses elementos dentro desse roteiro, cara. É incrível, assim. A próxima é: Tracy está extremamente tranquila com o fato de Madison ter matado seu pai. Eu acho que, assim, ó, a personagem que mais sofreu nesse último momento de Fear the Walking Dead, tá? Em toda a parte B, é o personagem que realmente é introduzido com uma importância, que é o personagem da Tracy, tá? O Troy a gente já conhecia antes. Então, a Tracy é o personagem que entra, e ela entra, sofre, 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 todo mundo faz o que quer com a coitada da Tracy. E no final ela tem um momento ali de esperança, entendeu? E eu acho muito importante que esse elemento até da conexão dela com a Madison, por causa dela ser ou não ser filha da Alicia, e os motivos por que o Troy fez, e a Tracy acreditar, né, no seu pai, porque é a pessoa com quem ela cresceu, a pessoa com quem ela teve aprendizado, a pessoa com quem, inclusive, ela tem toda a questão médica, né, de tratamento que ela acaba aprendendo e acaba até salvando a própria Madison com isso. Eu acho que isso, cara, sabe, nesse mundo pós-apocalíptico que estão, e para uma cabeça de uma criança ali de 10, 11 anos, tá, que é a idade que tem a Tracy na história, sabe, são tantos bombardeios de informação que ela vai tendo, que eu acho que até como o Troy lida com toda aquela situação naquele momento final, que ele é morto pela mão da Alicia através da Madison, sabe, essa parte até eu tendo uma coerência um pouco maior por causa que a gente está falando de uma cabeça de uma criança de 10, 11 anos ali, que já cresceu nesse mundo completamente pós-apolítico, já cresceu completamente, né, com... Olha o que fazem com o personagem dela em cada episódio, ok? Principalmente a Madison. Principalmente a Madison. Mas a Madison, né, é esse personagem que não é a mesma Madison que a gente conheceu antes, extremamente problemática, entendeu? E a maneira como eles foram tentando dar sentido no episódio final para ela retornar, para ser aquela velha, antiga Madison que a gente conheceu, uma Clark, realmente, uma grande líder, a líder que a gente muito queria ver lá de Rick Grimes, aquela coisa toda, ter aquele reencontro todo. Cara, não, sabe, a Tracy ter esse momento de apego final com a Madison ali, depois de tudo que acontece, pra mim até tem uma certa coerência, entendeu? Por mais bizarro e incrível que seja, assim, porque a gente tá falando de uma cabeça ali de uma criança de 10, 11 anos que ficou como um pebolim pra tudo que é lado, sofrendo, 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 trouxendo as consequências. Então, sabe, de todos os problemas de paninho, eu acho que esse aqui é o menor, tá?
Aí, galera, tem o momento, né, do Troy se liberta de um galho, mas somente quando o Madison chega. Aquele acidente que acontece nesse primeiro episódio e a maneira como o Troy tira o galho, né, que tá cravado aqui próximo do seu ombro e tudo mais. Cara, o 11º episódio de Fear the Walking Dead, quanto mais eu penso dele, mais ele piora. Ele, inclusive, ele tem 39 minutos, ele acaba com aquele gancho, né? Acho que até se permanecesse com uma semana de diferença de episódio, pra gente ficar questionando e teorizando, tá, mas a Alicia é ou não mãe da Tracy, é porque o Troy falou, por que que a Madison vai lá e matou? De repente até isso teria funcionado um pouco mais, assim, a favor do episódio, tá? O tempo de distância entre a exibição do penúltimo e do último episódio. Mas se pegar como a gente viu, né, maratonando ali os dois ali, cara, o 11º episódio, essa parte aqui do Troy tirar o galho, exatamente no momento que a Madison chega, eu acho que até pior do que esse momento aqui, é o momento de resgate que o Troy faz da Madison quando os dois estão lá no pântano, logo depois que aparece o bobado binóculo lá chamado Crane, né? E a gente não vê, porque é mais uma coisa fora de tela, seja para ganhar tempo, seja, né, porque a história tem que ir, então, né, simplesmente o Troy foi lá, conseguiu se segurar dentro de algo, dentro daquele pântano lá, e subiu e conseguiu tirar a Madison de lá, e os dois se salvaram. Esse, acho que é o maior problema do que o assunto do galho. O assunto do galho, cara, é tão ruim quanto o que vai acontecendo em diversos momentos desse primeiro episódio aqui, que pra mim, assim, ó, cada vez que eu penso nele, ele piora. Cada vez que eu penso nele, eu tenho que concordar até com um crítico que o grande Felipe, esse cara, colocou lá no nosso grupo lá, que agora me fugiu completamente o nome do crítico, mas acho que chamou de episódio mais imbecil que já teve dentro de uma série do nosso universo The Walking Dead. De tantas e tantas e tantas voltas que aquele roteiro dá, e é plot twist pra cá, é retcon pra lá, e explicações, cara, de uma linha ou outra, não sei o quê. Eu acho que o maior a favor desse episódio ali, de repente, cara, é a tentativa de relação entre Troy e Madison. De fazer com que esses personagens tenham realmente, assim, esse desenvolvimento da relação entre os dois ali. Mas, tirando isso, galera, esse episódio aqui ó, é extremamente problemático, para dizer o mínimo. Mas o mínimo. A próxima é Dwight decide levar todos para o santuário em vez de Alexandria. Tem uma coisa muito importante, né? O Dwight, cara, ele. Aquilo que a gente falou no episódio 9, né? Isso aqui eu não vejo um grande problema. Até porque isso, né? Decisão final do Dwight com a Sherry de voltarem para o santuário, a Sherry aceitar essa sugestão do Dwight também, conversa muito com o episódio 9. E eles limpam esses demônios que existem dentro deles ali, inclusive a maneira como o episódio 9 começa, né, com a tensão, com a chuva, com o barro, com a noite, e encerra com, mesmo com a destruição do ambiente do santuário lá, cara, com o sol, com a esperança. Eles conhecem muito bem aquele local e sabem muito bem as defesas, que é o que Dwight fala também para Cheryl ali num dos argumentos que ele faz. Ou seja, faz sentido eles voltarem para lá por causa dessa limpeza que eles acabam fazendo para um local que, por mais doloroso que seja, o episódio 9 trata de dar uma limpada. E daí tem aquele elemento que a gente conversou no episódio 9, né? A promessa que tem, né, do Dwight poder ir atrás da Sherry é também o aviso que o Daryl deu para ele, né? Simplesmente ele não poder voltar lá. Então por que que o Dwight voltaria para Alexandria, né? O Dwight não faz ideia para onde é que foi o Morgan, por exemplo, né? A aproximação toda do Morgan com o Dwight não faz ideia de onde está o Morgan. O Morgan é um outro assunto, né? Mas o Dwight não voltar para Alexandria acho que tem muito a ver com aquilo tudo que o Daryl passou, né? E a série também não se preocupar em linkar com esses problemas que teriam de ir ou não para Alexandria, né? Até o episódio 9 faz a questão do flashback, né? Faz a questão do flashback de novo de aparecer o Daryl daquele momento lá, da saída do personagem do Dwight, no momento que o Daryl permite que o Dwight vá embora lá em The Walking Dead ainda, né? Então, galera, isso eu não vejo um grande problema. E tem outra coisa, né? Como ela, esses personagens não fazem a menor ideia que existe. Mas a menor ideia que existe. Então seria só Alexandria. Então, sabe? Esses são os elementos. Esse eu até não vejo um grande problema ali. E também, cara, eu gosto muito do White Sherry, gosto desse final deles, gosto do episódio 9, concordo com todo mundo que achou que esse personagem tá. Esse episódio 9 tá completamente deslocado da trama dessa parte final 8B, porque não avança a trama, avança a questão dos personagens ali.
E eu gosto do episódio porque eu gosto dos personagens, eu me importo com eles de tanto tempo que a gente conheceu eles em The Walking Dead e tudo mais. A segunda é o que todo mundo fala do negócio do rádio, né? Eu ouvi a conversa no rádio. Não, mas eu ouvi a conversa no rádio. Cara, o rádio tão usado, né, por tantos momentos na série principal, com a importância toda. Em Fear the Walking Dead, nesse momento final, para a união desses personagens todos, ficou algo extremamente fácil de usar, né? Quase estereotipado, assim, de usar. Porque qualquer um ouviu o rádio e por isso chegou lá, qualquer um ouviu o rádio e voltou para lá. É algo que é um problema, sim, nesse final de Fear the Walking Dead, porque o rádio ficou completamente banalizado. Qualquer coisa, então qualquer elemento, qualquer um poderia ter chegado em qualquer lugar, porque até o local seguro de paz, cara, qualquer um ouviu a transmissão e pode chegar. É uma complicação esse negócio do rádio, que ele é uma facilitação de roteiro para conseguir fazer com que os conflitos andem, que a narrativa ande, e ao mesmo tempo, se tu usa isso todo o tempo sem ter uma ideia realmente clara de onde tu quer chegar, vai ficar banalizado por completo o recurso. Então o recurso deixa de ser recurso. Ele vira, cara, qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ele vira banal, entendeu? E a última que eles colocam, ó, a mudança de nome, que eles até colocam brega, assim, de padre para madre, né? Por causa dos feitos da Madison. Cara, é um fanservice, entendeu? Esse avanço de Madre, o Henrique tinha falado já nas nossas lives, nossos grandes debates, junto com todos vocês, cara, que ia acontecer isso. Ia acontecer isso, o Henrique acertou demais, aparece lá no final, já no caminhão lá, onde está o padre colocado Madre, em referência à salvação toda, nesse sacrifício que a Madison faz, onde todo mundo também considera que a Madison está morta, porque ninguém voltou, aquilo que a gente falou hoje no vídeo, que ninguém volta lá para ver qualquer coisa em relação a Madison, né? Tanto que a Tracy é responsável por salvar a Madison lá. Então fica uma homenagem para personagem, entendeu? Das pessoas colocarem um Madre ali. E é isso. É puramente isso, né? E isso até me lembra outro momento. A gente falou do Skid Mark junto com o Daniel, né? Como é que o Daniel não se questiona, cara, quem é que trouxe o Skid Mark ali? Mas ok, um momento pano de novo acontecendo aqui. Galera, esse aqui foram os 10 maiores erros desse final de Fear the Walking Dead que a matéria Screwento colocou. O que vocês acharam desses 10 aqui? Qual o outro que não está colocado aqui, que deveria estar? Coloquem embaixo nos comentários pra gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é bem importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!